Olá, pessoal! Nesse segundo vídeo da aula 1, nós vamos falar sobre subespaço vetorial, né? Então, o que é um subespaço vetorial? Um subespaço vetorial é um subconjunto do espaço original, do espaço V original, aonde três propriedades acontecem, tá? Então, primeiro, o elemento neutro está lá dentro, sempre, tá? Segunda propriedade, esse subconjunto ele é fechado para adição. Então, se eu pego dois elementos dentro desse subconjunto, a soma vai estar lá dentro também, tá? E a terceira propriedade é que ele é fechado para multiplicação por escalar. Então, quer dizer que se eu pego um elemento desse conjunto e multiplico por um número, esse resultado está lá dentro. Você pode imaginar que esse subespaço vetorial ele funciona também como uma sala, né? Vamos pensar aqui qual seria o esquema dessa sala. Eu posso pensar o seguinte, que eu tenho uma sala maior, que seria esse quadrado maior aqui V, que é o meu espaço vetorial. Dentro desse espaço vetorial, eu tenho vários subconjuntos. Eu tenho, por exemplo, esse subconjunto aqui, que é um quadrado azul S1. Eu tenho esse outro subconjunto, que tem outra forma, que é um triângulo verde, o S2. Eu tenho esse retângulo vermelho, que tem uma outra forma, que é o S3. Tenho um subconjunto em forma de círculo, que é o S5. Tenho um subconjunto em forma de triângulo, que é o S4. Tá? Eles são subconjuntos dentro desse espaço. Esses subconjuntos podem ter interseção, tá vendo que alguns têm interseção, podem não ter interseção. A única interseção que todo mundo tem que ter é o elemento neutro. O elemento neutro original, aqui está em preto, o elemento neutro original do meu espaço, ele também tem que ser o elemento neutro dos subconjuntos, dos subespaços, tá? Então essa é a única interseção obrigatória. Eu posso ter outras interseções, como esse pedaço, ou posso não ter mais interseção nenhuma, como esse pedaço aqui. Mas o elemento neutro tem que estar para todo mundo, tá? Além disso, o que acontece em cada um desses conjuntos? É como se eles fossem uma patota, sabe? O termo antigo, patota, que a gente usa aquele grupinho que sempre faz o trabalho junto, que sempre está andando junto, né? Esses subconjuntos você pode pensar dessa maneira. Quem está aqui nesse conjunto azul, no S1, não se mistura com quem está no S2. O que isso quer dizer matematicamente? Que se eu pego dois elementos daqui e somo, a resposta está aqui dentro. Se eu pego um elemento daqui, um vetor daqui do S1 e multiplico por um número, a resposta vai estar aqui dentro do azul também. A resposta nunca pula para fora. A resposta está sempre aqui dentro. Mesma coisa no S5. Mas tem interseção. Não tem problema. Se eu pego um elemento do S5, mesmo que ele esteja em interseção no S1, quando eu somo com outro elemento do S5, a resposta vai estar dentro do S5. Quando eu pego um elemento do S5, mesmo que ele esteja aqui na interseção com um triângulo, e multiplico por um número, essa resposta também vai estar aqui dentro do S5. É importante pensar o seguinte, que se eu pego alguém aqui nessa interseção do S5 com S4, e multiplico ele por um número, a resposta também tem que estar dentro tanto de S5, porque ele tem que atender a condição para S5, quanto para S4, porque ele tem que atender a condição para S4, ou seja, a resposta também vai estar aqui na interseção. Então, um subconjunto, um subespaço, né, eles são como se fossem espaços independentes, né, microcosmos de um espaço vetorial. Se o espaço vetorial funcionava antes de maneira independente das outras salas, o subespaço também vai funcionar de maneira independente dentro desse próprio espaço. Por isso se chama subespaço, é como se ele fosse um microespaço dentro do espaço, preservando o elemento neutro. Então esse azul é independente desse verde, que é independente desse vermelho, que é independente do amarelo, que é independente do cinza, mesmo que eles tenham interseção. Então a própria interseção também vai ser independente, isso é uma propriedade que a gente vai ver mais para frente. Então, voltando então ao nosso subespaço, então, para verificar que um determinado espaço é subespaço, isso talvez seja até mais importante, a gente vai fazer muito mais do que provar que é um espaço. Porque um espaço, normalmente a gente vai pegar aqueles espaços que já são conhecidos, bem determinados, e a gente quer saber se alguns subconjuntos dentro desse espaço
funcionam como microcosmos, funcionam como um subespaço. Então, para funcionar como um subespaço, eu tenho que provar as 3 operações. Então, primeiro, o elemento neutro do espaço original. Então, tá vendo que é o 0 de V? O elemento neutro do espaço original tem que estar lá dentro. Então, o elemento neutro do espaço original tem que estar lá dentro. Esse subconjunto, esse subespaço, ele tem que ser fechado em relação à soma. Se eu somo 2 elementos, tem que estar dentro do subespaço. E esse subconjunto tem que ser fechado em relação à multiplicação por escalar, tá? Então, se eu pego um elemento e multiplico por um número, essa resposta tem que estar lá dentro. Então, vamos ver alguns exemplos aqui de subespaços para provar, tá? Então, peguei um subespaço que é dado por x, 0, 0, tá? Eu quero mostrar que ele é um subespaço. Então, que subespaço é esse, né? A primeira coordenada pode ser qualquer elemento, então tá com x livre aqui, mas a segunda e a terceira obrigatoriamente tem que ser 0. Então, isso é uma reta em cima do eixo x, tá? Então, eu tenho que provar que esse espaço é espaço vetorial. Como é que eu vou fazer isso? Obedecendo a regra determinada para o meu espaço vetorial. Repara que a regra aqui é essa aqui, ó. A regra é a segunda e a terceira coordenada obrigatoriamente tem que ser sempre igual a 0, tá? Para pertencer a esse espaço, eu posso ter qualquer um na primeira, mas a segunda e a terceira tem que ser obrigatoriamente igual a 0. Então, vou verificar as 3 propriedades. Primeiro, o 0 original, o 0 do espaço, do R3, tá nos meus subespaços? O 0 original tem a segunda e a terceira coordenadas igual a 0. Então, ele está nesse subespaço vetorial. Então, agora para a segunda propriedade, né? Então, será que a soma é fechada, né? Se eu pego 2 elementos que estão em S, ou seja, 2 vetores, onde obrigatoriamente a segunda e a terceira coordenada são zeros. Então, peguei o U, que tem a primeira coordenada livre, mas a segunda e a terceira é 0. E o V, que tem um outro valor, é livre, mas a segunda e a terceira é 0, né? Se eu somar os dois, vai dar o x1 e o x mais x2 na primeira coordenada, mas depois vai ser 0 mais 0, 0 mais 0, ou seja, eu vou continuar com a segunda e com a terceira coordenada igual a 0, satisfazendo a condição do espaço. Então, S é fechado para adição por vetores, tá? E, finalmente, a última propriedade. Se eu pego um vetor que está em S, ou seja, obedecendo a regra de que eu tenho a segunda e a terceira coordenada igual a 0, e multiplico por um número qualquer, a resposta continua tendo segunda e terceira coordenadas iguais a 0, ou seja, ele também é fechado para a operação por multiplicação por escalar. Então, como está satisfazendo a primeira, a segunda e a terceira propriedade de subespaço vetorial, então o subespaço S ele pode ser descrito por esse subespaço, onde eu tenho x, y igual a 0 e z igual a 0, e ele é um subespaço vetorial. Então, observações. Tenho que verificar se satisfazem as três propriedades. Beleza. Se não está satisfazendo uma das 3 propriedades, eu não preciso ir até o final. Se furou em uma propriedade, já não é subespaço vetorial. Outra observação. Não posso botar... posso botar um número no lugar do x1? Não. Porque quando eu coloco um x ou uma letra, eu estou dizendo que pode ser qualquer número. Pode colocar qualquer número que essa propriedade vai funcionar. Agora, se eu coloco um número aqui, eu gosto do número 2, vou botar o número 2. Você vai estar provando que só vale para o número 2, tá? Para ser geral, eu tenho que deixar essa coordenada livre. Eu tenho que botar uma letra que aí está dizendo que funciona para qualquer número que eu colocar aí. Então, quando eu coloco um número, isso passa a ser um exemplo, não uma demonstração. A gente tem que prestar atenção nisso, tá? Próximo exemplo. O conjunto S, que é dado por a coordenada x é sempre igual a 0, mas o y tem que ser sempre igual a z. Não vai ser um espaço vetorial. Vamos provar. Primeiro, o 0 está lá dentro? O 0 original, ou seja, o 0 da R3 está lá dentro? Tá. Por quê?
Porque o zero original tem coordenada x igual a 0, está satisfazendo a propriedade, e coordenada y e z iguais a 0. As duas coordenadas são iguais, e eu estou satisfazendo essa propriedade aqui. Y é maior ou igual a z. Então, beleza, está satisfazendo a primeira propriedade. Segunda propriedade. Se eu pego dois vetores que estão satisfazendo essa propriedade, a soma está satisfazendo essa propriedade? Então, vamos ver. Peguei o primeiro vetor, 0, na primeira coordenada, e um yz, onde o y tem que ser obrigatoriamente maior ou igual a z. E um segundo vetor, 0, na primeira coordenada, e depois t e r, onde obrigatoriamente t tem que ser maior ou igual a r. Então, repara, y é maior ou igual a z, t é maior ou igual a r. Se eu somar, que é o que eu quero fazer aqui, se eu somar o y com o t e depois o z com o r, o sentido vai se manter, porque os sentidos são iguais. Ou seja, eu vou ter y mais t maior ou igual a z mais r. Ou seja, eu vou ter 0 na primeira coordenada e a segunda coordenada maior ou igual à terceira coordenada. Então, beleza, está satisfazendo a propriedade de espaço vetorial. Terceira propriedade. Então, se eu pego um número, um vetor, e multiplico por um número, essa resposta tem que estar dentro do meu espaço vetorial. Então, vou pegar... Não funciona. Então, como é que eu provei aqui que não funciona? Eu matutei e pensei num exemplo, né? Então, qual é o exemplo? Peguei esse vetor 0 na primeira coordenada, depois 4 menos 1. Repara que o 4 menos 1 satisfaz essa propriedade aqui. A segunda coordenada tem que ser maior ou igual do que a terceira coordenada. 4 é maior ou igual que menos 1. Beleza. E aí vou pegar um número para multiplicar. Peguei um número negativo. A sacada estava aí. Se você multiplicar por um número negativo, o que vai acontecer? Menos 2 vezes 0 vai continuar sendo 0. Isso está satisfazendo. Agora, quando eu multiplico menos 2 vezes 4, vira menos 8. E menos 2 vezes menos 1 vira 2. Ou seja, agora a segunda coordenada, que é o menos 8, é menor do que a terceira coordenada. Menos 8 é menor que 2. Ou seja, eu furei a minha propriedade. A minha propriedade dizia que eu tenho que ter a segunda coordenada maior ou igual à terceira coordenada. E aqui aconteceu o contrário. A segunda coordenada está menor do que a terceira. Então, eu peguei alguém que estava no meu espaço, multipliquei por um número qualquer e ele saiu do meu espaço. Então, esse espaço aí não é espaço, ele é só subconjunto, ele não é subespaço de R. Tá certo? E, finalmente, o terceiro exemplo. O terceiro exemplo, eu vou pegar aqui um subespaço que atende a essa condição. X tem que ser igual a Y mais 1 sempre. Repara que o Z não tem regra, então o Z é livre, mas o X está amarrado com Y. Qual for o valor de Y, o X tem que ser esse Y mais 1. Então, se você reparar, aqui o próprio zero já não pertence ao meu espaço. Porque se eu pegar 0, Z é livre, pode ser 0. O 0 é o Y. Se o Y é 0, o X obrigatoriamente tem que ser 0 mais 1. Tem que ser igual a 1. Ou seja, eu nunca vou conseguir colocar o 0, 0 lá dentro desse subconjunto. Então, se o 0 não está lá dentro, ele já não é subespaço. Tá? Então, com isso, eu mostrei dois exemplos onde não tinha subespaço. Um furou na primeira propriedade, o 0 já não estava lá dentro e nem precisei continuar. E o outro furou só na terceira propriedade. Então, eu fiz a primeira, fiz a segunda e na terceira deu errado. Mas esses dois não são subespaços vetoriais. Tá certo? Então, todo espaço grandão, espaço V, ele admite pelo menos dois subconjuntos. O próprio espaço, eu posso enxergar o espaço como um subespaço dele, que é chamado de subespaço próprio, né? Posso pensar nele como um próprio subespaço, tá? E o conjunto zero, porque o zero, olhando só o zero, ele vai ter o subespaço nulo. Então, no mínimo, eu tenho esses dois subespaços. Um subespaço que a gente chama subespaços triviais, tá? E os outros
vão ser outros subespaços que são chamados de subespaços próprios, tá bom? Na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre combinação linear e subespaço vetorial gerado.